saudar o ex-ministro e ex-deputado Aldo Rebelo. Bom dia, Aldo. Como é que está? Tudo bem? Aldo, ligue seu microfone, que você está com o microfone desligado. Isso, agora. Você me ouve? Isso, ligou. Está ouvindo? Estamos ouvindo agora, estamos te ouvindo. Bom dia para você, tudo bem? Tudo aí em no paz. interior de Alagoas. Estou aqui nas Alagoas, passando os dias. Muito bem. Queríamos pedir desculpa a você, tivemos aqui um pequeno problema técnico no início, mas vamos iniciar aqui a nossa webinar de hoje. Queria registrar que essa iniciativa do Sindicato de Jornalistas da Bahia já está na sua 5ª edição, desde que começamos com o isolamento social. Nós fizemos a primeira webinar com o neurocientista Miguel Nicoleles, depois ouvimos Clemente Lúcio, que foi coordenador técnico do DIESE, conversamos com o doutor em saúde coletiva Jainilson Paim, um dos precursores do SUS. Fizemos a última com o chanceler Celso Amorim, que deixou aqui, inclusive, um abraço para você, quando nós anunciamos que estávamos conversando contigo para fazer esse 5º evento. E hoje queremos ouvir você. Em cada uma dessas webinars nós tratamos um tema: ciência, saúde, trabalho, relações internacionais, e hoje queremos discutir a política nesse período de pandemia. Antes de passar a palavra para você, eu queria fazer um registro aqui a todos os participantes. Em novembro, o governo editou a MP 905, que trazia entre seus artigos um que acabava com o registro profissional para jornalista, radialista e mais 12 profissões. Logo que a MP foi publicada, nós iniciamos uma série de iniciativas para tentar barrar a MP por completo e, em especial, o artigo que tratava do registro da nossa profissão. Posteriormente, nós conseguimos retirar do relatório final essa questão dos registros e, ao final, o Senado não votou a MP 905, que foi retirada de pauta pelo próprio governo. E nós conseguimos vencer essa batalha, pelo menos temporariamente. E eu reporto a um fato que, para mim, foi bastante importante nesse tema dos registros profissionais, que foi um Twitter feito por você após uma conversa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando este lhe colocou que não concordava com a supressão dos registros profissionais. Aquele Twitter, Aldo, na minha opinião, deu uma virada na mobilização dos jornalistas. Nós somos uma categoria naturalmente desmobilizada, mas aquele Twitter que você fez com a fala de Rodrigo Maia fez com que muitos colegas acreditassem na possibilidade real de derrotarmos essa proposta do governo, e eu queria, de público, em nome dos jornalistas baianos, em nome do Sinjorba, fazer esse agradecimento por sua ajuda nesse momento. Vou passar a palavra para você, que é um ator importante da cena política nacional, foi ministro da Defesa, presidente da Câmara, líder do governo Lula e antes também ministro da Articulação Política. Então, você tem condição de nos falar sobre todos esses fatos que agora estão acontecendo no país com bastante propriedade. Um grande abraço e muito obrigado. Bom dia, Moacir. Bom dia aos que estão nos vendo e aos que estão nos ouvindo. É uma grande alegria falar com um sindicato com o qual tenho relações afetivas, né? Porque também sou jornalista. Tenho 40 anos de filiação ao Sindicato dos Jornalistas de Alagoas. Nunca deixei de pagar e pago até hoje a minha mensalidade. Voto nas eleições do sindicato. Considero que o sindicato tem um papel muito importante, né? E, de fato, fiquei preocupado, né? Porque o que o governo queria, na verdade, com aquela medida provisória que dispensava o registro
do profissional de jornalismo era legalizar todos esses fabricantes de fake news, era transformar em jornalistas credenciados toda essa escória que fabrica notícias falsas nas redes sociais e que passariam a ter o status de jornalista, sem a responsabilidade do jornalista, porque o sindicato fiscaliza a profissão, tem o conselho de ética de cada sindicato, e eles queriam desfrutar dos direitos e das prerrogativas sem ter a responsabilidade. Então, eu falei com o presidente da Câmara, falei com o presidente do Senado, com o senador Davi Alcolumbre, e digo, olha, vocês vão chancelar o crime dentro dos meios de comunicação e vão deixar que se credencie como jornalista qualquer criminoso que usa redes sociais para fabricar fake news. Eles ficaram sensibilizados e disseram na hora que iriam, de fato, pelo menos exigir a devolução desses artigos da medida provisória. Na época, eu falei com a presidente da Federação dos Jornalistas, alertando para que a entidade mobilizasse a categoria para impedir aquela disfarçatez. Eu queria também aqui dar o meu abraço também ao ex-ministro Celso Amorim. Nós trabalhamos juntos no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma. Ele também foi ministro no governo do presidente Itamar Franco, né? Então tem uma relação de muito carinho pelo ex-ministro Celso Amorim e pelo Miguel Nicoleles. Para nós, é muito mais conhecido como um dos mais ilustres palmeirenses. Nós sempre nos encontramos nos jogos do Palmeiras em São Paulo. O Miguel Nicoleles, durante a Copa do Mundo, foi o líder de um projeto. Foi o líder de um projeto que era o de levar para a abertura da Copa do Mundo uma criança que iria andar, caminhar a partir dos equipamentos que ele desenvolveu nas suas pesquisas. Então, é uma alegria poder lembrar desses amigos e falar com o Sindicato dos Jornalistas da Bahia. Moacir, abre o microfone, está fechado seu microfone. E Cíntia, fecha o vídeo, está incomodando. Desculpa a todos. Eu queria pedir para as pessoas fecharem seus microfones enquanto os demais estiverem falando, porque está vazando muito ruído para a gente aqui. Obrigado, Cardé, pelo aviso. Aldo, a gente queria pedir a você para você fazer um panorama político da situação nacional. Nós tivemos aí o presidente da República participando de alguns atos pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Seus seguidores têm feito eventos nesse sentido toda semana. Há quase 30 pedidos de impeachment no Congresso Nacional. Tem esse fato político aí da saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo e as acusações que ele fez. Hoje a gente tem aí provavelmente a repercussão disso com a divulgação ou não duvida daquela reunião apontada por Moro, e tem também as articulações do governo para ampliar sua base no Congresso com um entendimento com o chamado Centrão. Você foi presidente da Câmara, foi líder do governo, foi ministro da Defesa, acho que você pode falar de todos esses temas com muita propriedade. Há clima político no país para o impeachment? Há possibilidade de nós termos um golpe com o apoio das Forças Armadas? Você foi ministro da Defesa, tem contato com os militares. Qual é a realidade do país nesse momento e o que aponta um cenário futuro? Eu creio que
a situação do país pode ser definida numa frase do Machado de Assis, em um dos seus romances, não sei se é no Memórias Póstumas do Brás Cubas, que a certa altura um dos personagens pronuncia a seguinte frase: a confusão é geral. E eu acrescentaria que, além da confusão, a desorientação é geral. Ou seja, o país vive um processo de desorientação. Por quê? Porque é um governo que foi eleito, o presidente da República, dividindo o país, dividindo ideologicamente, dividindo na agenda do comportamento, dos costumes, radicalizando esse processo. E quando você é eleito, dividindo o país, é muito difícil unificar o país depois disso. E como nós enfrentamos uma conjuntura de emergência, que alguns definem como uma verdadeira conjuntura de guerra, não a guerra no sentido literal, mas a guerra no sentido do evento que precisa de um grande esforço nacional, de uma grande coesão nacional para ser enfrentada. E nós não temos isso. Nós temos um presidente que fabrica, que cria, que propaga a divisão. É um presidente que não cuida de uma agenda do elevado interesse nacional. O que é que nós vamos fazer com a crise da pandemia, com a crise econômica, com a crise social que se avizinha e que vem naturalmente junto com a queda da economia do Brasil? O presidente não cuida disso. O presidente cuida de fazer as suas arengas na porta do palácio, dar suas entrevistas, hostilizar jornalistas, hostilizar governadores, hostilizar adversários. E, ao mesmo tempo, como uma coisa assim esquizofrênica, né? Esquizofrenia no sentido de que você faz uma coisa e o contrário dela ao mesmo tempo, ele procura no Congresso um apoio parlamentar para, provavelmente, se livrar, né, de um possível processo de impedimento. Né? Eu acho que impedimento, que impeachment de presidente da República é uma coisa muito traumática. Eu vivi 2 episódios desses. Vivi o do presidente Collor, quando o presidente se viu eleito pela primeira vez depois de quase 30 anos, no início do seu mandato, foi apiado do poder por um processo de natureza política, né? Embora houvesse ali um ou outro crime que foi cometido, mas foi uma aliança política para tirar o Collor do poder. Eu não gostei daquela experiência e, sinceramente, não repetiria aquela experiência se tivesse que vivê-la mais uma vez. Votei a favor do impedimento, mas acho que não foi bom para o país. E o mais recente, que foi um escândalo, foi retirado do poder uma presidente da República com base num crime que não existia, que era a tal pedalada fiscal, uma fabricação do Tribunal de Contas da União para um artifício contábil que todos os governantes faziam. Então, é o seguinte, para que se fazer um processo de impedimento, você precisa do crime de responsabilidade muito bem caracterizado. E o crime de tal magnitude que justifique você retirar o presidente do poder. Mas no Brasil, como nós temos o presidencialismo, o impedimento terminou sendo uma espécie de voto de desconfiança que acontece no parlamentarismo. Quando o presidente tem dificuldade, ou a presidente, política para continuar governando, o país mergulha numa crise, perde base de sustentação. No parlamentarismo, você vota no Congresso um voto de desconfiança e muda o primeiro-ministro. No presidencialismo, você não tem esse mecanismo. Então, terminam apelando para o impeachment. Então, eu não vejo aí caracterizado esse crime de responsabilidade. As investigações são muitas, elas vão prosseguir. Tá certo? O presidente cometeu outros tipos de crime. Ao estimular, por exemplo, esses grupos que pedem intervenção militar, golpistas, né? Isso é um crime. Agora, se isso é o suficiente para um processo de impedimento, eu tenho minhas dúvidas. Talvez outras formas de punição, que já têm sido aplicadas, algumas, por exemplo, impedir que o presidente da República imponha a sua agenda desorientada aos governadores, no caso
da pandemia, entre outras medidas que o Congresso Supremo podem adotar. Agora, na parte também da oposição, eu vejo um processo de desorientação. Por quê? Porque eu vejo uma parte da oposição dizendo que o país está à véspera de um golpe e a outra dizendo que está à véspera do impedimento do presidente. Olha, para um presidente ser impedido, ele precisa estar muito fraco. Para ele dar um golpe, ele precisa estar muito forte. Ou seja, um mesmo time jogando não pode estar às portas de golear o adversário e de ser goleado pelo adversário. Ou ele está fraco e vai ser goleado, ou ele está forte e vai golear. O Brasil não pode ter um presidente que, ao mesmo tempo, está à véspera de dar um golpe, no qual eu não acredito. Isso é uma fantasia, e acho que toda vez que se fala nisso, tá certo? Na verdade, isso é um voto de desconfiança na democracia no Brasil. Ou seja, esses militares, pelo que eu conheço, não estão interessados em golpe. Eles não vão fazer nada contra o presidente, vão ajudá-lo, apoiá-lo, mas também não vão fazer nada a favor que não esteja dentro da lei, que não esteja dentro da missão institucional das Forças Armadas. Tá certo? Forças Armadas sempre ajudam. Na véspera do impedimento da presidente Dilma, nós fizemos uma operação de combate àquele vírus da Zika. Mobilizamos 200 mil integrantes das Forças Armadas num domingo, agiram profissionalmente, com muita lealdade, não estão interessados em dar golpe. A experiência que eles viveram não foi uma experiência boa no Brasil, depois de 64, depois da redemocratização, a reconstrução da relação com a sociedade não é uma coisa simples. Então, eu não acredito nisso. E o presidente Bolsonaro vai enfrentar muitas dificuldades. A relação dele com o Congresso é muito ruim, a relação dele com a imprensa é muito ruim, a relação dele com o Judiciário, com o Supremo é muito ruim. Embora eu ache que, em algumas coisas, ele tenha razão. Tá certo? Agora, ele não pode descobrir a razão agora. Por quê? Porque a agenda da qual ele reclama que as corporações usurparam ou querem usurpar poder, atribuições do Executivo, isso tudo foi feito contra Dilma. O Congresso foi empoderado, na época do Eduardo Cunha, para esvaziar e golpear a capacidade da presidente da República de governar o país. Tudo isso que o presidente Bolsonaro reclama, ele votou a favor quando era deputado, porque isso era para atingir a governabilidade da presidente Dilma. Eu lembro disso, acompanhei de perto, coisa lamentável. Por quê? Porque num país desigual, desajustado como o Brasil, é preciso um executivo forte, porque o parlamento tem uma vocação municipalista. Quem pensa na união, quem pensa no conjunto, é o poder executivo. O deputado tende a pensar no município, que é onde ele se elege. O deputado não se elege pela União, ele não se elege nem pelo Estado. Ele se elege por ali, por Vitória da Conquista, por Sobradinho, por Juazeiro, Delmiro Gouveia, não, Paulo Afonso. Ele se elege pelo município. Então, quando você esvazia o executivo, você tira a capacidade dele de mediar as desigualdades e os desajustes. E foi o que aconteceu, mas não aconteceu contra o atual presidente. Aconteceu contra a presidente Dilma. E o Supremo do mesmo jeito, o Supremo que presidiu aquela monstruosidade que foi o processo de impedimento. Vai reclamar do Judiciário quando o Sérgio Moro cometeu um crime, abertamente um crime, ao quebrar o sigilo telefônico da presidente da República, ao vazar aquele áudio. Um crime foi cometido. Eu disse à presidente, disse ao ministro da Justiça da época, o juiz cometeu um crime. Ele quebrou o sigilo telefônico da presidente da República. Agora vão reclamar de quê? Porque na época todos aplaudiram, tá certo? Deram vivas a todas as ilegalidades que foram cometidas. Agora, na política, aqui se faz e aqui se paga, tá certo? Aqui se faz e aqui se paga. Então, é lamentável, mas é a realidade que nós vivemos. Então, é o seguinte, eu vejo agora o artigo do vice-presidente da República exigindo quase, né, que as prerrogativas, as atribuições dos poderes sejam respeitadas, né?
Esse apelo chega muito tarde, essa reclamação chega muito tarde, ou seja, isso foi construído mais atrás. Então, você agora, é o seguinte, quando você tem um presidente do qual você não gosta, ou uma presidente, você esvazia o poder dessa presidente, transfere suas atribuições para as corporações privadas, a mídia ou as corporações públicas, Ministério Público, Polícia Federal. E quando você tem um presidente que é seu, aí você recupera esses poderes. Não, isso não dá certo. Isso é impossível de dar certo. Vou abrir aqui para algumas pessoas poderem também fazerem suas perguntas. Temos alguns colegas aqui que estão listados aqui para essa entrevista. Eu vou abrir aqui com uma pergunta enviada aqui pelo jornalista Alexandre Lira, que é editor-chefe do site Muita Informação. Ele pergunta aqui o seguinte, Aldo, especificamente sobre o impeachment. Há clima político para que se evolua esse pedido de impeachment? Você acha que existe alguma possibilidade disso prosperar no Congresso? Aí é difícil você antecipar previsões dessa natureza, porque às vezes as pessoas ficam com uma ideia conspiratória desses processos de impeachment, como se isso fosse resultado de uma conspiração. A minha experiência mostra que isso é resultado dos acontecimentos. Eu não me lembro de ninguém ter falado uma única vez que tivesse havido conspiração para tirar o presidente Collor do governo. Que o Itamar reuniu-se com alguém para dizer, olha, veja como é que nós vamos fazer o impeachment do Collor. Não, o impeachment foi consequência da crise econômica, o impeachment foi consequência da crise econômica, da perda de sustentação do Congresso do presidente da República e das manifestações de rua que apareceram. No caso da presidente Dilma, eu também não atribuo que foi conspiração do presidente Michel Temer. Eu acompanhei isso de perto. Foi um processo de fragilização do governo pela situação da economia, que vivia muitas dificuldades, a economia não respondia, foi incapaz de responder às demandas por retomada do crescimento, emprego. Em segundo lugar, a perda de base no Congresso. Nós perdemos base no Congresso, o governo perdeu base, perdeu sustentação no Congresso, cometeu muitos erros. Há uma campanha sistemática da mídia, tá certo? De demolição do governo, que não foi uma campanha de improviso. Essa campanha vinha desde a época da Copa do Mundo. O movimento não vai ter Copa, a cobertura que se dava aquelas manifestações de rua, a suspensão, inclusive, de novelas para a cobertura das manifestações de rua contra o governo. Então, o governo foi sofrendo um processo de desgaste, né? A oposição recebeu de presente aquele parecer fantasma do Tribunal de Contas, das pedaladas, o artifício fiscal que todo governador e todo presidente da República usa, né, para acertar as contas do governo, transformar aquilo num crime de responsabilidade. E o resultado é que condenaram uma mulher honrada, uma mulher honesta, tá certo? Podem acusar a presidente Dilma de tudo, né? Agora, não vai ter governante no Brasil mais honrado e mais honesto do que ela. Pode ter igual, mais do que ela eu tenho certeza que não. Mas foi um processo político. Esse que está em curso agora pode vir a reunir condições porque o presidente está sob investigação em três ações, em 3 processos muito difíceis para ele. O primeiro é esse das chamadas milícias do Rio de Janeiro, que eram integradas aos gabinetes dele e dos filhos, os integrantes dessas milícias. Não estou dizendo que o
o presidente ou os filhos dele participassem das atividades criminosas da milícia. O que eu estou dizendo é que milicianos integravam, né, os gabinetes e o esquema político do presidente e dos filhos. Essa investigação está em curso ainda no Rio de Janeiro, Ministério Público, Polícia Civil. Há uma outra investigação também sobre as fake news. Todo mundo sabe que essas fake news se originam nesse gabinete do presidente da República, chamado Gabinete do Ódio. Aliás, essa expressão Gabinete do Ódio não foi cunhada por gente da oposição, foi gente do próprio governo que cunhou essa expressão Gabinete do Ódio. Quando começou a fábrica de fake news? Eu acho que começou antes das eleições. Que esse Gabinete do Ódio operou nas eleições, que esses crimes foram cometidos no processo eleitoral. E isso pode dar cassação da chapa, não apenas do mandato, no Tribunal Superior Eleitoral. O crime eleitoral cometido durante o processo eleitoral. Então, esse é outro processo que eu acho que incomoda muito o presidente. O terceiro é esse aberto agora pelas denúncias do ex-juiz Sérgio Moro. Tá certo? Eu tenho os meus reparos, eu acho que o juiz agiu de maneira desonesta, você não pode gravar o seu chefe para usar isso contra ele depois. Acho que isso não é o procedimento de gente de bem. Acho que não é. Mas, independentemente disso, o resultado é que ele gravou o presidente da República, guardou isso em aparelhos celulares, entregou isso para a polícia e tem uma investigação em curso. Aonde isso vai dar? Não sei direito onde vai dar. Eu sei que essa investigação está em curso. E uma quarta, que também pode criar muito problema para o presidente, que está em curso do Congresso, é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar todas essas denúncias, não só contra o presidente da República, mas também contra o juiz Sérgio Moro. Por quê? Porque, na verdade, o que eu acho é que o presidente da República ele não chegou a usar a Polícia Federal. Pode ser até que quisesse usar, mas não chegou a usar. Quem usou a Polícia Federal, bem, tá certo, foi o juiz Sérgio Moro. Usou como juiz, usou depois de juiz. Ele usou a Polícia Federal. E creio que o juiz, que o presidente Bolsonaro estava era com medo, com receio do Sérgio Moro usar a Polícia Federal contra ele, porque o presidente já desconfiava que esse juiz era concorrente dele para 2022. E sabendo dos antecedentes, do uso por parte dele da Polícia Federal, acho que diz, olha, eu vou me antecipar e impedir que essa Polícia Federal seja usada. Portanto, o seguinte, eu não sei o que vai acontecer, se vai ter impedimento do presidente, se não vai ter. O que eu sei é o seguinte, é que os arroubos do presidente precisam ser contidos, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional não podem aceitar essas ameaças, não podem aceitar. Faz parte da divisão de poderes, das prerrogativas de cada poder, eles são independentes, mas são harmônicos, ou seja, não pode um poder afrontar as prerrogativas do outro. Embora eu diga mais uma vez, o efeito colateral indesejável, infelizmente, é o enfraquecimento do poder executivo, que é inseparável da figura do presidente. Mas quando o presidente não se comporta à altura do poder que ele representa, o resultado é o enfraquecimento do poder executivo frente aos demais poderes, ao legislativo e ao judiciário, que é o que está acontecendo e o que aconteceu antes, com o estímulo, inclusive, das forças que hoje acham isso inaceitável e um absurdo. Quando era contra a presidente Dilma, era plenamente aceitável que se golpeasse o poder executivo. Agora, como é contra o atual presidente, há muita reclamação. Já estão chegando aqui várias perguntas relacionadas também à questão da Covid. Eu vou tentar separar aqui para a gente ir debatendo os temas de maneira sequencial. Então, eu vou pedir a Ricardo José e a Zé Mário que esperem um pouquinho as suas perguntas relacionadas à Covid, enquanto a gente termina essa parte mais política.
Tem uma pergunta aqui, Aldo, a respeito de como o Congresso Nacional pode contribuir para cessar esse crime das fake news contra adversários nas redes sociais. Existe uma comissão parlamentar de inquérito e que está se debruçando sobre o tema, deve sair alguma coisa dessa comissão, inclusive presidente e relatores da comissão, e relator da comissão são aqui da Bahia, o senador Ângelo Coronel e a deputada Lídice da Mata. Nós já fizemos até um debate com eles aqui no final do ano passado, e eles disseram que estão estudando medidas para apresentar no relatório final da comissão como proposta. A pergunta é como o Congresso pode ajudar nesse sentido. Então, é um tema sensível e que atrai alguma dificuldade. Por quê? Porque você vai ter que colocar na balança o peso da liberdade de expressão, da liberdade de comunicação e o peso do combate ao crime de ódio. Mas isso tem que ser feito. E muitas dessas iniciativas nem precisam de lei. Bastava, por exemplo, que essa mídia tradicional, os grandes portais de comunicação, da Veja, da Folha, do Globo, entre outros, não permitisse que perfis falsos pudessem despejar ódio nas suas páginas de debate, como acontece. Então, é o seguinte, quem primeiro acolhe a onda de ódio, lamentavelmente, são as redes sociais dos grandes portais de comunicação. Então, eu abria os portais, esses grandes aí, da Folha, do Estado, da Veja, do Globo, entre outros, o UOL, G1, e aquilo ali estava cheio de mensagens, de perfis falsos, de gente que não se identifica, atacando, agredindo as pessoas, semeando ódio contra as pessoas. Isso não podia ser permitido. Tudo bem, você quer ofender alguém numa mensagem no portal da Folha, você tem esse direito. Agora você vai se identificar, você vai dizer quem você é e você vai arcar com as consequências legais da sua agressão, do seu crime. Mas não, você comete o crime e está protegido atrás de um perfil falso e o meio de comunicação, que eu cobrei muitas vezes, diz não, é a liberdade de expressão e de comunicação. Não, não existe. Não existe liberdade de comunicação e de expressão, nem de ação, nem de gestos, para se cometer crime. Então, é o seguinte, isso tem que ser previsto em lei, porque é à sombra dessa impunidade que os criminosos são estimulados, que esses perfis extremados, que se associam às campanhas eleitorais, como os que se associaram às campanhas do atual presidente da República, agem impunemente. Agora, quando o Supremo começa a ser atacado, como houve o caso do acampamento, das agressões na casa do ministro Alexandre Moraes, aí alguma providência foi tomada. Quando é contra os outros, não acontece nada. Então, eu acho que o Congresso, acho que a CPI, dirigida aí pelo senador Ângelo e pela deputada Lídice, vão alcançar, pode ter certeza que vão chegar nos responsáveis. E eles precisam ser punidos, precisam ser alcançados pela lei, porque isso desestimula, tá certo? Você não vai impedir que o sujeito pense com ódio, agora ele não pode transformar isso em agressão contra ninguém. Isso aí a lei pode impedir. Aldo, Francisco Araújo pergunta para a gente aqui. Chico Araújo é editor do site Diga Bahia. Ele pergunta para a gente aqui qual é o papel que o Centrão pode ter num possível processo de impeachment, agora que o governo tem negociado
claramente com o Centrão para compor a sua base. Você esteve ali no Congresso por mais de 2 décadas, então conhece bem esse agrupamento que já existe, né, no Congresso há muitos anos. Qual pode ser o papel do Centrão nesse processo? Não vai ter papel nenhum para impedir, se houver uma imposição dos fatos, se houver uma realidade que imponha a agenda, não é Centrão que vai impedir. Todo esse Centrão estava no governo da presidente Dilma. Todo ele tinha ministério, todo ele participava do governo, todo ele apoiava, há pouco tempo do impedimento, o presidente Collor, tá certo? Aliás, ficou famosa a história de um deputado do Paraná, Onaireves Moura, que na véspera do impedimento recebeu o presidente Collor em casa, num jantar, e no outro dia declarou apoio ao impeachment. Ou seja, isso não vai resolver o problema do presidente. Acho que ele chegou num grau de isolamento que a solidariedade do grupo do Centrão vai ser muito relativa, né, se chegarmos a uma situação de impedimento do presidente da República. Vou pedir ao pessoal que estiver com o microfone aberto, que enquanto a gente estiver com o palestrante falando, feche o microfone aqui para não vazar o áudio individual. José Mário Martins pergunta qual a capacidade de resiliência do Brasil e do povo brasileiro para enfrentar os problemas políticos e econômicos do pós-pandemia. E aí eu vou emendar aqui uma outra pergunta, que é de José Ricardo. Ricardo José, me desculpe. Diante da quantidade de casos que a gente já tem, mais de 200 mil casos e 14 mil mortes no Brasil, e esse descaso do governo com a vida humana, se você avalia que haja uma postura do governo Bolsonaro de eugenia? Eu acho que o governo vive um processo de desorientação mesmo. Não acredito que haja processo de eugenia, tá certo? Acho que o governo, que ele não tem a capacidade de perceber os problemas. O presidente da República tem um alcance muito pequeno do que é o Brasil, dos desafios de governar o Brasil. Ele não esperava ser eleito presidente, ele não estava preparado para isso. Foi uma situação criada pela destruição de todas as referências políticas, uma campanha pesada da mídia, com a participação do judiciário, de corporações como o Ministério Público, Polícia Federal. Então, a confiança na política foi destruída nos partidos. Para destruir um partido e uma liderança, destruiu-se a política, e quando a poeira baixou nos escombros, a figura que surgiu, a figura que sobreviveu, foi a do atual presidente. Poderia ter sido outro qualquer. Ele foi fruto de uma situação. Por isso, eu acho que ele é um personagem menor nessa nossa tragédia. Tá certo? Os responsáveis por isso, aqueles que produziram essa situação, que deu na eleição dele, mas poderia dar na eleição de alguém até pior do que ele, anterior. Ou seja, foi essa campanha contra a política, contra as instituições políticas, contra a democracia política, que deu esse resultado. Acho que ele não se move por um processo de eugenia. Eu acho que é mais por um processo de orientação, de um conservadorismo primário, que é o que sempre marcou a vida política dele. Mas eu acho que o Brasil vai sobreviver a isso. O Brasil já enfrentou desafios muito grandes. Olha, na regência, quando o Dom Pedro renunciou, abdicou e foi embora para Portugal, nós ficamos numa situação no Brasil que era um império sem imperador, uma monarquia sem monarca. Aí criaram um artifício, porque o imperador era menor de idade, não podia assumir, criaram a regência. E a regência não dava conta de reunir a autoridade para governar o império. Então, o que aconteceu foi guerra civil para tudo quanto é lado. Nós tivemos, na regência, 4 guerras civis simultâneas.
uma guerra civil no Rio Grande do Sul, uma guerra civil aí na Bahia, a Sabinata, uma guerra civil no Maranhão, a Balaiada, uma guerra civil no Pará, a Cabanagem. O país teve tudo para se esfacelar, para se dividir em 4, 5, 8 repúblicas, era o que podia acontecer. E o Brasil enfrentou aquilo, resistiu, passou por aquela situação. Nós tivemos, em outros momentos, guerras civis importantes, a Revolta Federalista, nós tivemos a Guerra de Canudos, nós tivemos o tenentismo, a Revolta dos Tenentes, a Coluna. Então, nós tivemos muitas dificuldades e sobrevivemos a isso tudo. O Brasil tem essa capacidade, mas as lideranças que têm a atribuição de reorientar o país para um projeto nacional de retomada do crescimento da economia, de redução das desigualdades que voltaram a crescer, de valorização da democracia, é que precisam assumir a direção desse processo. Eu não tenho nenhuma esperança que o presidente Bolsonaro tenha a capacidade de orientar o Brasil num momento como esse. Você não imagina, num momento de guerra, um Getúlio Vargas fazendo o que o presidente faz, um Stalin, um Roosevelt, um Churchill. Ou seja, essa gente cuidava dos grandes interesses do país, não ficava fazendo arenga em porta de palácio, fazendo a subluta política e ideológica como faz o atual presidente. Eu não tenho esperança de que ele vá dar conta de se reorientar, porque ele não reúne as condições, a estrutura psicológica, o conhecimento para liderar o Brasil numa situação dessa. Sobre a capacidade do Brasil no pós-pandemia de se recuperar desses problemas todos que tem enfrentado, em especial o econômico? Nós temos todas as condições para isso. O Brasil é o país do mundo que reúne as melhores condições para ingressar numa nova fase de expansão da sua economia, de capacidade de se engajar num projeto de desenvolvimento econômico e social. Eu vejo pelas minhas experiências em 4 ministérios, na presidência da Câmara, que o Brasil, além de um país respeitado, celebrado, é um país também admirado e destino dos investimentos do mundo inteiro. Então, nós temos essas... Só um minuto que a bateria está aqui fraca, mas eu já estou corrigindo. Então, o Brasil tem todas as condições. Nós precisamos apenas, tá certo, de oferecer as orientações e os rumos que assegure, primeiro, que continuaremos sendo a principal potência agrícola do planeta. Nós não somos a primeira produção, nós somos os maiores exportadores. Nós somos os fiadores da segurança alimentar de uma parte importante do mundo. Segundo, nós precisamos retomar a modernização do nosso parque científico e tecnológico, que existe, tem coisas muito boas, mas precisa ser atualizado, ser modernizado. Nós precisamos retomar um processo de reindustrialização do Brasil. O processo de desindustrialização do Brasil é uma tragédia indescritível e indiscutível, mas é tema para uma outra palestra. Nós precisamos olhar para a Amazônia como uma solução e não como um problema para o Brasil. A Amazônia está metida no meio de uma confusão. Ou seja, tudo que a Amazônia pode ter de bom para o Brasil, como uma fronteira mineral, uma fronteira de biotecnologia, uma fronteira de pesquisa, nós estamos desperdiçando em arengas intermináveis. Nós precisamos de uma terceira marcha para o Oeste. Nós tivemos a Marcha dos Bandeirantes, nós tivemos a marcha do presidente Vargas para ocupar o centro-oeste do Brasil,
e nós precisamos ocupar com projetos de desenvolvimento de ciência e de tecnologia também a Amazônia. E ao invés desse corredor tríplice A, que o movimento ambientalista internacional deseja para o Brasil, que é fazer um corredor dos Andes, da Amazônia e do Atlântico, nós precisamos fazer um corredor para levar o Brasil para o Pacífico. Nós precisamos fazer as ferrovias e as rodovias para ligar o Brasil com o Pacífico e com o mercado mais promissor do mundo, que é o mercado asiático, para levar para a China, para a Índia e para os outros países da Ásia a nossa produção, não apenas agrícola, mas industrial, o que for necessário. Nós precisamos desse projeto. O Brasil tem um futuro promissor, se sair da desorientação em que, infelizmente, se encontra. Eu tenho aqui outras perguntas. Vou só pedir aos amigos que tenham um pouquinho de paciência, porque eu estou tentando encandear aí as perguntas dentro dos temas que estão sendo abordados. Estou aqui, anotei a pergunta de Antônio Leles, que é de Guanambi. Estou aqui com a pergunta anotada e vou fazer, Antônio. Queria passar aqui, Aldo, a pergunta de José Carvalho Rufino. Ele pergunta quais as consequências para o Pacto Federativo diante desses ataques que o presidente Bolsonaro faz aos governadores e aos prefeitos, na sua tentativa de responsabilizá-los pela crise econômica e social que estamos vivendo no Brasil. Eu acho que é outra confusão, né? Porque o Brasil ele tem que equilibrar o pacto federativo, a federação, com a União, tá certo? O Brasil precisa de um governo central, de um governo federal forte, exatamente para enfrentar os desequilíbrios e as desigualdades regionais. O federalismo puro vai criar uma igualdade entre desiguais. Se você cria um federalismo puro, você vai equiparar no cenário da federação os estados frágeis, você vai equiparar Roraima a São Paulo, você vai equiparar o Amapá ao Paraná, o Alagoas ao Rio de Janeiro, o Piauí a Minas Gerais. E eles não são iguais, tá certo? Eles não são iguais. As reformas que se propõem para enfrentar essa relação na federação, como é o caso da reforma tributária, ela sempre foi difícil porque as nossas regiões e os nossos estados são muito desiguais. Então, é o seguinte, é preciso proteger e preservar as atribuições da União, o papel da União, porque, senão, o combate às desigualdades sociais, regionais, os investimentos em áreas que não dizem respeito diretamente ao município, investimento em ciência e tecnologia, investimento em defesa. Ou seja, é uma coisa distante da federação. É uma responsabilidade maior da União. Agora, quando o presidente tenta, por exemplo, no caso dessa pandemia, implantar uma orientação falsa, errada, subtraindo atribuições dos estados, não só ele erra, como sofre derrotas no judiciário, fragiliza o poder que ele representa, que é o poder executivo, a União, e os estados se protegem naturalmente recorrendo ao judiciário, que, com razão, deu aos estados prerrogativas de aplicarem suas políticas de contenção desse vírus, já que, da parte do presidente da República, ou não existia orientação nenhuma, ou a orientação que existia contrariava tudo aquilo que a epidemiologia recomendava no mundo inteiro. Com as perdas mundiais ocorridas com a pandemia, Aldo, como o Brasil pode se estruturar para sair dessa crise, reduzir os danos diante de um mundo que provavelmente vai sair dessa crise bem transformado, principalmente as relações internacionais? É a pergunta de
Chico Araújo, no site Diga Bahia. Tá, Chico, eu vejo, assim, eu acompanho a imprensa internacional, as principais revistas de economia, e vejo com preocupação, vejo achando que o mundo pode sair melhor dessa pandemia, mais solidário, eu não vejo. Eu vejo com mais pessimismo. Eu acho que vai acirrar a disputa geopolítica entre os dois principais países do mundo, a China e os Estados Unidos. Vão sair ainda mais motivados para lutar pelos seus espaços no planeta. Acho que experiências como a União Europeia vão sair muito enfraquecidas. Os Estados nacionais foram os únicos entes que responderam a essa crise na Europa. A Itália não teve ajuda de ninguém. A União Europeia não apareceu para ajudar em nada. Os italianos, os espanhóis, todos eles tiveram que se virar com as suas próprias forças, com as suas próprias instituições. Acho que o mundo vai sair muito mais desigual. Eu vi essa semana a matéria de capa da revista inglesa, da Economist, falando que, enquanto o desemprego nos Estados Unidos se aproxima de 16%, o lucro nas bolsas de valores também cresceu. Ou seja, o que cresce é o desemprego, a miséria dos mais pobres e a concentração de riqueza dos mais ricos. É isso que está acontecendo. Como é que isso pode ser enfrentado? Só tem uma instituição capaz de fazer isso, que é o Estado. Para nós termos uma ideia, a Alemanha, que é um país com muito mais equilíbrio social do que o Brasil, com um padrão de distribuição de renda muito mais equilibrado, está colocando na crise 16% do PIB, está desembolsando 16% do PIB para enfrentar as consequências da pandemia. O governo francês disse que não vai deixar nenhuma empresa francesa quebrar, mesmo que tenham que ser nacionalizadas provisoriamente para proteger a empresa, para proteger o emprego, para proteger a renda dos franceses. E nós queremos enfrentar isso com as ideias do ministro Paulo Guedes. Não temos condições, não temos condições. O ministro Paulo Guedes não está preparado, não dispõe do instrumental teórico, da crença, dos valores nos quais se apoiar para enfrentar essa pandemia. O que ele acredita é na experiência ultraliberal que ele aprendeu no Chile. E isso já está superado, ninguém mais defende isso. Nem os economistas liberais que ajudaram vários planos no Brasil. Eu vejo o André Lara Rezende, o próprio Armínio Fraga, se distanciando da crença nesse ultraliberalismo sem limite. Então, eu acho que o governo, para enfrentar, precisa se desfazer da atual equipe econômica, que reuniu muito poder, reuniu 4 ministérios: Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio e o Ministério do Trabalho, e não sabe o que fazer com isso. Tá certo? Então, eu vi a proposta lá do chefe da Casa Civil, do ministro, do general Braga Neto, uma espécie de Plano Brasil, de Plano Marshall, que foi aposentado porque o ministro da Fazenda, da Economia, reagiu, mas o presidente Bolsonaro não tira o Guedes porque ele não sabe o que pôr, não é nem quem, ele não sabe o que pôr no lugar. Ele foi eleito, na verdade, para cumprir 2 agendas. Para cumprir a agenda do Sérgio Moro contra a política e para cumprir a agenda do Paulo Guedes contra a economia do país, contra o Estado brasileiro, para privatizar, para acabar com tudo. Então, é o seguinte, a do Moro, ele não pôde entregar porque já brigou com o Moro e está atrás do Centrão, tá certo? Que representa tudo o que a antipolítica defende. E o Paulo Guedes não está entregando nenhum resultado de nada, mas ele não sabe o que pôr no lugar, porque ele se comprometeu com essa agenda e agora não sabe o que fazer. Mas há, no Brasil, inteligência suficiente, inclusive acumulada, no Estado brasileiro, nas universidades brasileiras, capazes de oferecer resposta a essa situação dramática que nós enfrentamos. E tem que começar pelo Estado. Ou o Estado move as alavancas para conter a devastação econômica e social
produzida pela crise, ou nós vamos viver uma tragédia muito grande. Tem que ter lances de ousadia, como nós já tivemos no passado. E na experiência mundial, eu até encomendei para um portal, um pequeno portal, que eu e um grupo de amigos fazemos voluntariamente, o estudo dos grandes projetos econômicos em situações de emergência, desde o projeto do Luís XVI, na França, que resolveu fazer uma reindustrialização da França para enfrentar o poderio inglês, a Revolução Meiji no Japão, a estratégia do Pedro o Grande na Rússia, a estratégia do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, a estratégia do presidente Vargas no Brasil. Ou seja, todas essas experiências que eu estou citando foram experiências vitoriosas, quando estadistas resolveram fazer do Estado um instrumento para construir o bem comum, para construir a economia, para construir os direitos sociais das suas sociedades e dos seus países. E o Brasil tem plenas condições para isso, tem meios, tem recursos. O Brasil é a grande fronteira mineral que tem no planeta. Certo? O Brasil tem de diamante na Amazônia, há ouro, há petróleo, tem de tudo. O Brasil tem de tudo. A biodiversidade. O Brasil tem a fronteira agrícola mais promissora do mundo, pode ajudar a alimentar o planeta. O Brasil tem um sistema. Um dia pedi à professora Mariana Mazzucato, autora de um belo trabalho sobre o Estado empreendedor, ou seja, o Estado como indutor do desenvolvimento a partir da ciência e tecnologia, sobre o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E ela disse, não, o sistema brasileiro é muito bom, está um pouco defasado, precisa ser renovado, porque os pesquisadores vão envelhecendo, não tem concurso, não contrata, mas o nosso sistema e algumas universidades brasileiras são muito boas. Então, nós podemos nos apoiar nisso e olhar para a Amazônia. Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, eu recebi, aliás, a primeira-ministra Merkel visitou o Brasil com uma delegação de 11 ou 13 ministros e veio uma equipe de ciência e tecnologia. E o que é que eles pediram para mim? Eles pediram para visitar a Amazônia. Não pediram para ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para visitar a USP, tá certo? Pediram para visitar o centro que nós temos, um dos 5 melhores centros de pesquisa em matemática do mundo. Não, eles pediram para ir para a Amazônia. E nos deram uma torre de 350 metros de altura, chamada Torre Alta, para vigiar, estudar e pesquisar a atmosfera na Amazônia, se essa poluição do mundo chega de alguma forma na Amazônia. E nós fomos inaugurar essa torre. E eu fui com essa delegação alemã, interessada na biotecnologia. A Amazônia pode produzir de alimentos a fármacos, a medicamentos. Quando eu fui para os Estados Unidos, fizemos uma conferência de ciência e tecnologia com as principais instituições americanas. Todos eles tinham interesse nos nossos laboratórios. Aliás, essa pandemia já era um receio dos americanos. Eles já tinham receio da pandemia. Achavam que era muito difícil enfrentar o alastramento de uma pandemia que viesse e se espalhasse pela cidade dos Estados Unidos, e se espalhasse pelo mundo. Queriam a ajuda do Brasil. E qual era a ajuda? A ajuda era o seguinte. Primeiro, que o Brasil oferecesse os seus laboratórios para produzir vacina e soro de emergência no caso de uma pandemia. Segundo, que o Brasil oferecesse logística num centro geodésico, que o Brasil pode levar vacina e soro numa situação de emergência para a América do Sul inteiro, tá certo? De Bogotá até Montevidéu, todas as capitais podem ser atendidas rapidamente pelo Brasil, e toda a África Ocidental também pode ser atendida pelo Brasil. Toda essa África Atlântica está perto do Brasil. E eles diziam, olha, o Brasil pode ajudar porque tem grandes laboratórios, tem uma força aérea com muito equipamento que pode transportar numa emergência, pode estudar um centro geodésico para o Atlântico, que seria São Paulo, para os países da América Latina, da América do Sul, os andinos, podia ser Anápolis, que já é um centro de fármacos e farmacêutico e de medicamentos muito grande, onde tem uma base aérea importante. Ou seja, nós conversamos sobre tudo isso, né, porque eles já tinham essa preocupação.
E também, aliás, um terceiro fator. Certo? O Brasil tem laboratórios, o Brasil tem logística e o Brasil não tem vetos no mundo, porque em muitos lugares não adianta o americano querer levar vacina e soro, que ele não vai poder nem chegar por causa das disputas geopolíticas. O Brasil não tinha, hoje já tem, porque o governo atual está fabricando, tá certo? Está destruindo essa reputação do Brasil como um país mediador de conflitos. O Brasil hoje está se tornando parte desses conflitos porque colocaram um desorientado no Ministério das Relações Exteriores e outro na Presidência da República. Mas, ou seja, o Brasil, desse ponto de vista, é um país promissor. O Brasil tem tudo para alavancar os caminhos para o desenvolvimento com os instrumentos que tem hoje. Agora, o presidente da República ou as lideranças precisam tratar disso. Não pode ser um ministro da Educação, como esse, não pode ser um ministro das Relações Exteriores repudiado, rejeitado por todo mundo. O Brasil está virando um país pária. Nós só vivemos essa situação na época da escravidão, onde nem a benevolência e o respeito de que desfrutava o imperador do Brasil, que era um homem cordato, um homem que tinha relações com o mundo científico e intelectual da Europa, nem isso salvava o Brasil de ser um pária, desprezado pela escravidão. O Brasil está voltando a ser um país pária, rejeitado no mundo. Só houve esse precedente na época da escravidão, por causa desse atual governo, desse ministro das Relações Exteriores e desse ministro que é o ministro da Educação. Por favor. E, aliás, são aqueles mais próximos do presidente da República. Ele se desfaz de qualquer um. Estão dizendo agora que quer se desfazer da ministra da Agricultura, que é uma moça muito boa, competente. Pode se desfazer agora de outro ministro da Saúde. Agora o da Educação e o das Relações Exteriores, como foram indicações do sábio, do profeta, da Filadélfia, esses são intocáveis. Aldo, temos aqui perguntas ainda de Cardé, de Ney, de Ricardo José e de Antônio Leles. Eu vou emendar aí com essa questão dos ministros. O governo tem vários militares em cargos de ministério e em cargos-chave em setores importantes. Dizem até que hoje o Ministério da Saúde é todo formado por militares. O ministro é o único médico ali, alguém especificamente da área de saúde. Como é que você vê o papel das Forças Armadas no atual governo? E aos demais eu digo que eu estou anotando as perguntas aqui e vou fazer. Mandar o meu abraço para todo mundo que fez as perguntas e um abraço especial para Cardé, tá certo? Então, é o seguinte, esse governo não é um governo dos militares. Os militares estão nos quartéis, comandando as unidades do país, preocupados com a sua missão constitucional. O presidente levou para o governo alguns amigos pessoais que eu conheço. O general Ramos é um amigo do presidente, uma bela figura, uma boa pessoa, mas ele não foi para lá indicado por militares. Foi para lá indicado pelo presidente. Não houve uma reunião do alto comando para dizer o presidente nos pediu um ministro e nós vamos indicar o Ramos. Não, o Ramos foi para lá na condição de amigo do presidente, licenciado, tá certo? Eu conheci muito no Congresso Nacional, um excelente relações públicas, um homem muito correto. Levou o general Braga Neto, que passou, acho que para a reserva ou coisa parecida, se não está licenciado. Ou seja, não é um governo onde os militares estão governando. Os militares estão nas suas tarefas, nos seus afazeres, preparados para enfrentar as consequências dessa pandemia. Aliás, muitos deles já contaminados, alguns já morreram por conta disso, porque a vida militar é propícia à proliferação do vírus, porque é uma vida coletiva, eles dormem juntos, as refeições são feitas coletivamente, são refeitórios coletivos, a formação é coletiva, ou seja, facilita. Então, é preciso ter muito cuidado. Quando eu vi o gesto do comandante do Exército
cumprimentar, negar a mão ao presidente e cumprimentar com o cotovelo, eu não vi como uma desfeita, que eles não são disso, eles são muito disciplinados. Eu vi como uma atitude educativa, de mostrar para a tropa como é que se comporta diante da ameaça da pandemia. Então, eles estão cumprindo a sua missão. Eu não vejo, sinceramente, nada demais em ter um general no Ministério. Não vejo nada demais. Eu vejo demais quando o presidente da República comparece a uma manifestação de gente desorientada que pede o fechamento do Congresso, que pede intervenção militar, e os primeiros a condenar isso são os próprios militares, não só os que estão na ativa, os que estão no comando, que não aceitam isso, não querem saber disso, e os outros também que estão no governo. Ou seja, eles não cogitam de uma situação como essa. Isso é uma coisa indesejável para o país. O Brasil já viveu isso quando houve o golpe de 64, que foi um golpe civil. Tá certo? Quem organizou o golpe é que a história passa e a gente não lembra. Só ficaram o golpe militar. Golpe militar o quê? O golpe foi articulado pelos empresários de todo o Brasil, principalmente de São Paulo. O golpe foi articulado pela mídia, pela nata do jornalismo brasileiro. Não era o Foca, o jornalista, não. Era o Antônio Calado, era o Carlos Heitor Coni, era o Alberto Dines. Quem mais? Eram as grandes estrelas do jornalismo brasileiro que escreviam os editoriais pedindo golpe. Não era o Foca desorientado, não. Eram as estrelas do jornalismo que redigiam os editoriais. Basta, chega, fora. Esses editoriais famosos que foram escritos pelos luminares da imprensa brasileira. A CNBB, a gloriosa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, escreveu um manifesto pedindo um golpe. A Embaixada Americana, uma parte do movimento sindical, participou da articulação do golpe. A classe média, que ia para as ruas vociferar a favor do golpe, eles entraram por último, tá certo? E até hoje não saíram, tá certo? Não teve um jornalista, um padre, um bispo que pediram o golpe que tenha sido procurado para responder por isso. Ficou nas mãos dos militares que cometeram os seus excessos, os seus crimes, tá certo? Mas ficaram com uma fama. Vamos voltar para isso agora? Assumir essa responsabilidade? Correr riscos, como o da Argentina, o das Forças Armadas Argentinas, que o governo não permitia que o general entrasse na Casa Rosada, que nenhum político pode falar em defender as Forças Armadas, porque viraram sinônimo de opróbrio, de tortura, de crimes. É uma instituição enfraquecida, o Exército Argentino. Então, eu acho que eles sabem do que aconteceu e não querem esse tipo de episódio se repetindo na história do Brasil. Agora, se estão lá no Ministério, agora no Ministério da Saúde, tiraram todo o corpo técnico para nomear militares, o que é que eles entendem daquilo, o que é que eles vão fazer daquilo. Um ministro desautorizado, que toma conhecimento numa entrevista, com a cara patética, meu Deus, de uma desfeita do governo, numa área dele, não sabia, ficou olhando, perguntando para os jornalistas. Não, sinceramente, isso não pode dar certo, não. Eu não estou ouvindo. Me desculpem. Liguei aqui o microfone. Desculpe. Cardé Mourão pergunta se a articulação política que tomou corpo em 2013 é um processo de guerra híbrida com o dedo dos Estados Unidos e se o pano de fundo disso era o petróleo. Cardé, você é muito bem informado e sabe das coisas. Eu tenho certeza que foi guerra híbrida e eu tenho certeza que foi petróleo, tá certo? Essa história está nos subterrâneos dos acontecimentos. Porque nós temos, na história,
na verdade, diz que a história é o que passou. A história não é o que passou. A história é o que ficou do que passou. É o que ficou conhecido. É o que foi descrito. Tá certo? Então, essa história ainda está para ser investigada e para ser escrita. Eu lembro que a presidente Dilma sabia de algumas coisas, né? Porque governos como o da Rússia e o da Turquia, que foram alvos de processos semelhantes, chegaram mais longe na identificação das origens dessa guerra híbrida do que o governo brasileiro. Aquelas revoluções laranja ou aquelas primaveras do mundo inteiro, tudo aquilo foi parte da guerra híbrida. Eu tive a curiosidade, quando eu fui aos Estados Unidos, em uma das missões, a pedido da presidente, de ler todos os discursos e de examinar a mídia americana nas viagens, nas 6 últimas viagens de mandatários americanos ao Brasil e de mandatários brasileiros aos Estados Unidos. Então, geralmente, tem 2, 3 discursos. É um discurso oficial no Itamaraty, o presidente do Brasil saúda o presidente americano e o americano saúda o brasileiro. Depois tem um discurso, se for no Congresso, se for em alguma solenidade, e os brasileiros também. Eu tive o trabalho de ler todos esses discursos. E na primeira visita do presidente Obama ao Brasil, o que a imprensa americana noticiava é que o alvo dessa visita era o pré-sal. Era o pré-sal. O Brasil se transformou da noite para o dia num grande jogador, os anglófilos falariam player, do petróleo mundial. O Brasil passou a deter grande reserva do petróleo do mundo. Passou a ser um dos grandes do petróleo do mundo, aqui na América do Sul. Pois bem, os americanos perceberam isso e vieram atrás desse negócio, desse petróleo. A imprensa americana dá conta disso. Olha, o presidente Obama está indo ao Brasil para ver essa coisa do petróleo. O que aconteceu? Eles não pegaram nada. Nós fizemos vários acordos, e eles ficaram fora desse negócio extraordinário. Criaram, inclusive, a 4ª frota, isso foi noticiado, para o Atlântico Sul. Gerou preocupação nas Forças Armadas, na Marinha do Brasil. Tem até um artigo no portal Bonifácio do ex-ministro Leal Ferreira, que era o comandante da Marinha, aliás, quando eu era ministro da Defesa, fez esse artigo para o portal Bonifácio. Ele hoje é presidente do Conselho de Administração da Petrobras, exatamente descrevendo como é que o Brasil se protege aqui no Atlântico Sul. Então, é o seguinte, né? Havia esse processo de interesse no pré-sal e de fracasso. E essas potências, quando não conseguem os seus objetivos através da negociação, né, elas reagem de alguma forma. Você vê o caso da FIFA. O que é a FIFA? Esse processo que prendeu todo mundo da FIFA. Eu falei na época para o presidente Blatter. E o presidente Blatter, vocês vão organizar uma Copa do Mundo, que é um negócio bilionário, e não estão dando nenhuma participação para os Estados Unidos. Pelo contrário, derrotaram 2 vezes os Estados Unidos na pretensão de sediar a Copa. Derrotaram quando foi para sediar no Brasil e derrotaram quando foi para sediar lá no Oriente Médio, no Catar. Eu digo, e vocês não dão nenhuma participação. Isso é um negócio bilionário de publicidade, de segurança, de transporte, de mobilidade. Envolve muitos negócios. E vocês não estão dando nada para... Alô, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Isso, para os americanos. O resultado disso, o Blatter disse, não, isso aí nós vamos resolver de outra forma. Eu digo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A FIFA é uma das poucas instituições mundiais que não são controladas por esse grande esquema internacional. Só tem 2 instituições que não são controladas por eles. A FIFA e o Vaticano, tá certo? O Vaticano eles atacam de uma forma, tá certo? Vão atrás de uma pedofilia que ocorreu em 1680, em 1740 e transformam isso numa agenda permanente contra o Vaticano.
tá certo? E a FIFA foram atrás da corrupção e descobriram, encontraram coisa e fizeram essas prisões contra a FIFA. Mas tudo isso foi negócio, né? Porque corrupção, quem não lembra da compra das Olimpíadas de Salt Lake City, todo mundo lembra disso, que os americanos compraram essa Olimpíada. Ninguém sabe quem foi preso, quem foi investigado, mas a FIFA pagou por não aceitar expulsar o Irã da FIFA, por acolher os palestinos dentro da FIFA com direitos plenos que nem a ONU oferece. Sabia que os palestinos disputam as eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA. Os palestinos disputam com direito pleno. Então é o seguinte, em razão disso, expulsa a Síria da FIFA. A FIFA não aceita essas intervenções, essas interferências. Como o Vaticano também não aceita. Então, viram alvo desse grande esquema. E acho que o Brasil, a minha impressão, tá certo? O senhor tem prova, o senhor investigou? Eu digo, não. Eu reúno, como diria o Brizola, você apalpa, tá certo? Tem couro de jacaré, rabo de jacaré, pata de jacaré, dente de jacaré, boca de jacaré, couro de jacaré. Se não for jacaré, o que diabo é que vem a ser? Então, é o seguinte, pelo que eu vejo, essa coisa do pré-sal, o grande negócio do pré-sal, hoje em dia, vocês já sabem que o Brasil já colhe, já tem mais petróleo do pré-sal do que de todos os outros poços antes do pré-sal. Ou seja, o pré-sal veio com uma força muito grande para o Brasil. E acho que eles ficaram fora desse esquema. Isso aí independe até do próprio Estado americano. Tem dentro dos Estados Unidos um esquema de poder que funciona paralelamente ao Estado. Quando o presidente Obama explicou para a presidente Dilma aquelas gravações que foram feitas contra ela, que diziam que ele não sabia, eu acredito, porque existe ali um Estado paralelo, que eles chamam de Estado profundo. Então, esse Estado profundo, ele pode, muitas vezes, agir à revelia do próprio presidente da República. Então, eu acho que aconteceu, de fato, contra o Brasil, e era natural que acontecesse os efeitos de uma guerra híbrida. Eu lembro no Ministério do Esporte que, quando começaram aquelas manifestações de 2013, que, lamentavelmente, uma parte da esquerda embarcou, certo? Embarcou, lamentavelmente. Eu chamei um grande publicitário, meu amigo, homem vinculado a essas coisas lá nos Estados Unidos, ele disse, olha, se você for estudar as gravações que aparecem como espontâneas, tudo produzido, ele diz a diferença entre uma fala espontânea e uma fala de teleprompter, entre a linguagem escrita, que leva para o teleprompter, e a linguagem espontânea verbal, a iluminação, tudo profissionais, tudo produzido. Ou seja, aquilo foi uma coisa produzida. Aquele movimento não vai ter Copa. Tá certo? Que uma parte da esquerda embarcou de forma sórdida, vergonhosa. Tá certo? Aquilo é uma mancha que vai ficar para sempre. O principal acontecimento que o país recebia, e muita gente embarcou naquilo. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Ninguém sabia ali quem era da extrema-direita que queria sabotar o governo, porque tinha, certo, carimbar na presidente Dilma, que ela era incompetente, que não organizava um grande evento, e gente de esquerda que achava que estava lutando contra o capitalismo, porque o patrocinador da Copa era a Coca-Cola, era não sei quem mais, pelo amor de Deus, sinceramente. Então, é o seguinte, na época eu vi isso de perto, a Polícia Federal levando cartaz para a rua, não venham para a Copa que não vai ter segurança. Uma instituição de Estado, manifestantes da Polícia Federal fazendo isso, a mídia enlouquecida, a Folha de São Paulo, na véspera da Copa, dizia o seguinte, a esperança está no futebol, na organização há muita dúvida. Foi exatamente o contrário. A organização funcionou, os aeroportos funcionaram pontualmente. Os aeroportos do Brasil, durante a Copa do Mundo, foram mais pontuais do que os aeroportos da Europa e dos Estados Unidos. Não teve um sinistro, um óbito de um turista. A única morte que aconteceu foi um jornalista argentino que morreu num acidente em São Paulo. Os nossos aeroportos funcionaram, o sistema de saúde atendeu todo mundo.
mas o Brasil quase que saiu da Copa desmoralizado por uma campanha interna, apesar da FIFA, dos participantes reconhecerem que foi a melhor Copa do mundo. Mas ali também foi a guerra híbrida contra o Brasil, que tinha no futebol uma parcela importante do seu poder suave, do seu soft power. Houve livros escritos sobre isso, que a organização dos grandes eventos era uma demonstração da capacidade do Brasil de se organizar, de responder às demandas internacionais. Mas isso tudo foi envolvido numa guerra sem tréguas. Aldo, a gente está caminhando aqui para o final, já estamos aqui com 1h e 22 minutos de evento. O evento está marcado até meio-dia, então eu vou tentar ser mais rápido aqui com as perguntas que ainda nós temos aqui. Vou tentar ser bem pontual, pedir desculpas aqui aos colegas que mandaram a pergunta, não vou ler a pergunta toda. Queríamos que você comentasse um pouco sobre o papel do SUS nesse momento. Ney Sá é quem nos mandou essa pergunta. Falasse também um pouco sobre esses ataques que têm ocorrido contra a imprensa. Ontem saiu em Belo Horizonte, apareceram pichações pedindo o assassinato de jornalistas. E na Paraíba, o ex-senador Roberto Cavalcante fala que jornalistas deveriam ser apedrejados por divulgarem os números de mortes e infectados pela Covid. E também temos uma pergunta em relação ao desmonte da área de ciência e tecnologia feita pelo governo Bolsonaro, em paralelo à sua política de negacionismo da ciência nessa questão da Covid-19. Então, eu queria passar essas perguntas para você. SUS, imprensa, ataques à imprensa, negação da ciência e desmonte da área. E, por fim, depois eu faço as outras que ainda estão aqui. Olha, em primeiro lugar, o SUS está sendo reconhecido como um instrumento do enfrentamento dessa pandemia, até por pessoas que creem em tudo na capacidade do mercado. Eu vi ontem uma entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é de origem do sistema financeiro, trabalhou em bancos, dizendo que foi surpreendido, que mudou a ideia dele em relação ao SUS. Então, o SUS, que é uma instituição do Estado brasileiro, foi quem respondeu com alguma capacidade às consequências desastrosas dessa pandemia. E foi como o Estado no Brasil se organizou para proteger a população numa situação de emergência. E foi organizada por gente muito capaz. O movimento de saúde pública no Brasil é um movimento antigo. Quando eu era estudante, que militava na União Nacional dos Estudantes, havia 2 encontros, o Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, o ESEM, e a CESAC, a Semana de Saúde Comunitária, que reunia estudantes de medicina, estudavam, preparavam, escreviam trabalhos. Eu era estudante de Direito e lia para participar do ESEM, os trabalhos do professor Samuel Pessoa, que era um pesquisador brasileiro da USP, um homem renomado, e isso formou gerações de médicos e de profissionais de saúde que ajudaram a construir o SUS na Constituinte. Essa agressividade contra os jornalistas é uma coisa assim esquizofrênica. Eu lembro que, na época do processo de impedimento da presidente Dilma, os meus conhecidos e meus amigos conservadores de direita ficavam esperando a edição da revista Veja chegar na portaria do edifício, porque era um instrumento de luta contra o governo na época. O que foi feito com o presidente Lula, a campanha de destruição de imagem, tudo isso promovido pela mídia. E todos nós aguentamos estoicamente, respeitamos, suportamos
achamos que a imprensa é uma instituição com todos os seus defeitos, mas é uma instituição do país, da vida democrática do país. E que os seus exageros e os seus crimes que sejam respondidos dentro da lei. Nunca houve, da parte da presidente Dilma, do presidente Lula, nenhuma ameaça pessoal contra jornalista. Pelo contrário. Eu lembro que sempre tratou assim, com toda a prudência, com todo o respeito, embora pudessem reclamar aqui e acolá das coberturas. O que há em curso no Brasil é a extrapolação da intolerância que parte das forças que apoiam o atual governo carregam para a ameaça. Tá certo? A intolerância pode ser uma convicção, agora, desde que fique com cada intolerante. A partir do momento que se transforma numa ameaça de agressão, tem que ser contida, seja lá quem for. Tá certo? O judiciário, a polícia tem que ser acionados, os ameaçadores têm que ser identificados, punidos, porque se não houver a punição, se não houver a repressão, isso vai funcionar como o estímulo e vão passar das palavras aos atos. Você vai ter jornalista espancado, você vai ter jornalista perseguido, porque é esse o objetivo dessa gente. Tá certo? Eu tenho, sinceramente, muitas críticas à imprensa no Brasil. Tenho muitas críticas mesmo, muitos reparos a fazer. Mas acho que o uso, o pretexto da violência para combater os erros ou os exageros da imprensa, que cada um julga o que é errado, eu acho que isso não pode ser tolerado, não pode ser admitido, porque se você consegue atingir com a violência a uma instituição como a imprensa, em qualquer lugar do Brasil, seja um pequeno jornal do interior do Nordeste ou um grande jornal do São Paulo, do Rio de Janeiro, isso depois extrapola para as demais manifestações democráticas da sociedade. Então, não pode ser tolerado, não pode ser admitido. O desmonte da área de ciência. O desmonte da área de ciência e tecnologia. Eu fui ministro da ciência e tecnologia, conheci de perto a estrutura. O nosso sistema é uma combinação das universidades brasileiras, que são algumas muito importantes, com os institutos, em torno de 20 institutos, desde institutos centenários, como o GEUD, que é um instituto de pesquisa na área de botânica, lá em Belém do Pará, até o Instituto, o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é considerado um dos 5 melhores do mundo. Você tem alguns estaduais, como o Butantan, em São Paulo. Você tem o Instituto lá, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Você tem a área de pesquisa ligado aos militares, como o Centro Tecnológico da Aeronáutica, o CTA, que hoje é DCTA, lá em São José dos Campos. Você tem o Centro de Aramá, onde se desenvolve o projeto nuclear da Marinha. Ou seja, o Brasil tem um sistema razoavelmente sofisticado, como eu já disse, né, que precisa ser atualizado, novo concurso. Você tem o INPE, lá em São José dos Campos, também de pesquisas espaciais, que é renomado no mundo inteiro. Bem, o que acontece? O que acontece é que essas instituições foram sendo esvaziadas. Há uma animosidade do atual governo contra a ciência, contra a pesquisa, porque a ciência ela é essencialmente crítica. E posições obscurantistas, elas não têm respaldo da ciência, elas entram em conflito com a ciência no Brasil. E acho que há um processo de esvaziamento, inclusive ameaça de fusão de instituições como o CNPq,
que eles querem fundir com outra instituição do Ministério da Educação e Cultura, sendo que um cuida de pesquisa e o outro cuida da formação de profissionais universitários, né, de mestres, doutores para as universidades. O CNPq cuida mais de pesquisa. Aliás, criado nos anos 50, a partir da iniciativa de um almirante que pesquisava na área nuclear no Brasil, o almirante Álvaro Alberto. Mas o governo ameaçou, inclusive, acabar com o CNPq. Houve uma repercussão negativa, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro, porque o CNPq é uma instituição, ninguém mexeu com o CNPq. Nós tivemos os militares, o Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique, Sarney, Lula. O CNPq sempre teve uma vida independente, sempre cuidou dos seus afazeres, ganhando o respeito de todo mundo. Ali sempre passaram os melhores pesquisadores do Brasil. E acho que vai sofrendo um processo de esvaziamento dos recursos. Por que dos recursos? Porque a pesquisa ela é intensiva em recursos humanos e em capital, em dinheiro. Você quer ter pesquisa? Quando, nos anos 70, início dos anos 80, havia no mundo a ideia de que o Japão teria passado os Estados Unidos, teria uma economia mais competitiva do que a economia dos Estados Unidos. E no primeiro mandato, 80, 81, sei lá quando, né, o presidente, o 90, 91, acho que foi 90, 91, o presidente Bill Clinton chamou lá um grupo de pesquisadores e disse, olha, os Estados Unidos vão ser ultrapassados em ciência, tecnologia e inovação pelo Japão. E uma pesquisadora-chefe, a professora Laura Tyson, disse, não há motivo para isso. Não há motivo para o Japão ultrapassar os Estados Unidos. Por quê? Ela elencou que os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, tem o maior orçamento de ciência e tecnologia do mundo, tem os melhores centros de pesquisa do mundo, tem os melhores pesquisadores do mundo, tem os melhores institutos e as melhores universidades. Se reunir em projetos, tá certo, de pesquisa, qual é a demanda da economia? Qual é a capacidade da universidade? É em biotecnologia, é em fármacos, é em informática? Qual é a melhor universidade? Qual é a demanda da economia? E recursos. Se fizer isso, não tem por que o Japão nos ultrapassar. O presidente Clinton aumentou substancialmente os investimentos. Os projetos foram construídos e de lá para cá não se ouviu mais falar em risco do Japão ultrapassar os Estados Unidos. O que eu sei é que quando eu cheguei no Ministério da Ciência e Tecnologia e mandei fazer um levantamento sobre a perda de capacidade industrial do Brasil, é uma coisa desastrosa. Nós saímos de 30% do PIB brasileiro industrial no governo Sarney para em torno dos 10%. E um dado importante, vejam só, durante os dois mandatos do presidente Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma, 12 anos de mandato, 2 do Lula e 1 da Dilma, o Brasil criou 20 milhões de empregos. A Europa perdeu 60 milhões de empregos. O Brasil criou 20 milhões. Uma coisa inacreditável. Ao mesmo tempo, emprego você cria e você perde. No mesmo período, o Brasil perdeu 4 milhões de empregos. Nós ficamos com um saldo de 16 milhões de empregos. O que é que chamou a atenção? O que é a tragédia? Dos 20 milhões de empregos que nós criamos nesse período, 96% empregos de até um salário mínimo. 4% empregos de até um salário mínimo e meio. E os 4 milhões de empregos que nós perdemos? Todos acima de 2 salários. Nós perdemos o emprego industrial, nós perdemos o emprego de alta tecnologia, nós perdemos o emprego da inovação, nós criamos empregos na área de serviço, fruto da expansão da economia pelo boom das commodities, mas perdemos competitividade. Isso veio desde o presidente
Sarney, passou pelo Itamar, passou e acelerou no Fernando Henrique, mas continuou nos governos do Lula e nos governos da Dilma. E nós precisamos frear. Por quê? Porque o emprego industrial é um emprego da classe média. Quando essa classe média vai para as ruas protestar, ela pode nem estar sabendo que é por isso, mas é porque está perdendo o emprego qualificado. As nossas exportações caíram, nossas exportações de produtos industriais eram de alta tecnologia, agora é de baixa tecnologia que nós estamos exportando. Ou seja, por que é que nós perdemos capacidade industrial? Porque perdemos capacidade científica e capacidade tecnológica. E por que é que nós perdemos capacidade científica e tecnológica? Perdemos capacidade de inovar, porque você só inova se tiver uma base científica e tecnológica. Isso você só faz se tiver recursos, se tiver dinheiro, e nós não temos recursos para manter o Brasil, que precisa cada vez mais de maior investimento. Ciência e tecnologia é investimento cada vez mais maciço, senão você não acompanha o passo, o estado da arte do mundo. E nós não fizemos esses investimentos, infelizmente, né? E pagamos um preço. E agora vamos piorar, porque esse governo nem dessa temática gosta de falar, quanto mais de dar recursos. Aldo, temos duas perguntas finais. Uma é de Marival Guedes, a respeito do seu projeto de defesa da língua portuguesa contra a inclusão dos estrangeirismos, né? Ele cita o exemplo da cantora e compositora baiana Vânia Abreu, que essa semana, em entrevista, criticou o excessivo uso da palavra lockdown, quando nós temos termos próprios que poderíamos utilizar para tratar essa possibilidade de fechamento maior nesse período de pandemia. Então, ele queria que você comentasse um pouco essa questão, falasse um pouco sobre o seu projeto, Marival Guedes, e eu tenho uma pergunta pessoal que eu queria te fazer. Por época da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, você foi das poucas vozes no campo progressista e até mesmo na base do governo que criticou aquela demarcação. Você apresentava uma série de argumentos à época, acho que você pode falar mais sobre isso. Eu queria te perguntar por que esse seu posicionamento, já que existia uma grita geral na imprensa, nas ONGs, em defesa da demarcação daquela reserva. Então, projeto do estrangeirismo, reserva Raposa Serra do Sol. Olha, o Fernando Pessoa dizia que a pátria que ele reconhecia era a língua portuguesa. E tinha muita razão, né? Porque não existe nação sem língua nacional. Não existe nação sem cultura nacional. Não existe cultura nacional sem língua nacional. Nós nos identificamos com a história do Brasil porque nós temos a nossa literatura nacional, desde o Boca do Inferno, aí na Bahia, passando pelo Castro Alves, até recentemente o Jorge Amado, os nossos grandes compositores, o Capinão, o Gil, o Caetano e tantos outros. Ou seja, é a língua que cria esse cimento da unidade do país. Então, a literatura nacional é fruto da língua nacional. A identidade nacional, tem até um livro do Barbosa Lima Sobrinho, né, sobre a língua portuguesa e a união do Brasil, a unidade do Brasil. Eu tive uma professora de Guarani, que eu tive umas aulas de Guarani, queria visitar o Paraguai e queria dizer alguma frase em Guarani. E pedi à embaixada que me mandasse uma professora. Eles me mandaram a esposa do adido militar da embaixada, que me deu algumas aulas. E ela dizia isso para mim, disse, olha, a nossa pátria, o Paraguai, existe por causa do Guarani. O que nos diferenciou de Buenos Aires, dos argentinos, o que fez com que o Paraguai sobrevivesse, foi a língua, foi o Guarani. Tanto que ela dizia que um argentino lá, um estadista argentino, dizia que o Paraguai só seria incorporado à Argentina se extirpasse o Guarani do ventre das mães paraguaias. Por essa razão é que é o único país aqui da América Latina onde o Guarani é, ao lado do espanhol, língua oficial. E o português é a nossa língua oficial. E o meu projeto era para proteger a língua portuguesa,
para melhorar o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa nas escolas, para aumentar a autoestima, vou usar a palavra da atualidade, de se falar o português, de se ler e ouvir um Ariano Suassuna, de se ler um Jorge Amado, um Machado de Assis, um Graciliano Ramos, um Zé Lins do Rego, os poetas, um Castro Alves, um Gonçalves Dias, por favor, de ler um padre Antônio Vieira, que fez belos sermões aí nas igrejas da Bahia, um Fernando Pessoa, um Camões, que eu li agora recentemente, novamente, mais uma vez, os Lusíadas, que maravilha. Então, precisa proteger esse patrimônio, é isso que dá identidade, porque quando você não protege a língua, você cria dois tipos de cidadãos. Eu lembro, quando eu era relator do projeto, que o Paulo Otávio, que era um senador lá de Brasília, disse, Aldo, ele é dono de shopping center, ele dizia, lá as minhas funcionárias, como o shopping center tem muito nome em inglês, e elas não sabem pronunciar, porque uma vogal em português é sempre a mesma coisa. O A, o E, o I, o O, o U é a mesma coisa. No inglês, a vogal, dependendo de onde ela estiver, você pronuncia de um jeito. O A, dependendo de onde ela estiver na palavra, você pronuncia de um jeito diferente. Ele dizia, como é que elas se defendiam? Elas nunca chamavam as lojas que elas tinham que limpar pelo nome, chamavam pela cor. Você limpa a rosa, você limpa a amarela, você limpa a azul, para não passar pela humilhação de pronunciar errado uma língua que elas não conhecem. Então, você cria a exclusão linguística, tá certo? Então, você tem que proteger a sua língua e ensinar o inglês para todo mundo, melhorar a qualidade do inglês, que é importante que os brasileiros tenham uma segunda língua, mas não para substituir a nossa, tá certo? Não para substituir a nossa. Então, você eu até uma piada lá dos maranhenses sobre o lockdown. E o lockdown, por que não usa a expressão em português para traduzir? É o negócio do site. O site é uma palavra de origem latina. É sítio, como dizem os espanhóis e os portugueses. O site é uma invenção nossa, porque se você for procurar a origem, é sítio. É a mesma coisa, é o sítio. É o lugar. Tá certo? O site em inglês é sítio, mas parece que as pessoas ficam mais modernas, cosmopolitas, quando usam o inglês. Raposa Serra do Sol. Eu conheço a Amazônia desde menino. Quando eu era estudante, que foi reorganizada a UNE, precisava de um voluntário para ir para a Amazônia. E na reunião de São Paulo, ninguém se dispôs. Eu estava representando o movimento estudantil de Alagoas e disse, eu vou. Me arranjaram uma passagem da VASP, na época, e eu fui para a Amazônia. Fui ali, Rio Branco, Porto Velho, Manaus, Belém. Isso em 1979. De lá até hoje, não parei de frequentar a Amazônia, tá certo? De nadar no encontro das águas, do Rio Solimões com o Rio Negro, de frequentar as aldeias indígenas, os pelotões de fronteira, de percorrer aquele rio, Solimões, o Rio Negro, o Purus. Ou seja, é uma região desconhecida. Agora, recentemente, no governo do Temer, queriam impedir a exploração de minérios na Amazônia. Digo, mas isso é uma maluquice. Qual o país do mundo que vai abrir mão de explorar minério em 2/3 do seu território? Imagina se os americanos descobrem uma fronteira mineral não sei aonde, no Alasca, a Rússia lá na Sibéria, a China no deserto de qualquer lugar. Vai abrir mão de explorar, vai abdicar quando essa exploração já existe de forma clandestina e criminosa. Não, isso é uma coisa absolutamente impossível. Agora é a legalização das propriedades lá, que apelidaram de MP da grilagem. Eu conversei hoje de manhã, recebi uma ligação do deputado Marcelo Ramos, que é o relator, pedindo ajuda. Diz, Aldo, são milhares de mensagens. Nenhuma da Amazônia. Tudo mensagem de São Paulo, de gente que conhece a Amazônia de avião quando vai para Miami ou quando vai para Nova York. Nunca eu fui chamado para uma conversa com ONGs daqui do Brasil e estrangeiras. Isso há uns 2 meses em São Paulo.
que eles queriam saber sobre a Amazônia, o que os militares pensam da Amazônia. Eu perguntei depois, né? Dei a minha opinião, digo, quem aqui já foi à Amazônia? Ninguém. Eu falei para uma das meninas lá, eu digo, você conhece mais de 50 países. Você me disse que conhece mais de 50 países. Você conhece o Nepal, o Camboja, já subiu o Tibete, já foi no Himalaia, já conhece tudo. Você já foi na Torre Eiffel 50 vezes, na Estátua da Liberdade. Você não conhece a Amazônia e quer dar opinião como se conhecesse. Então, é o seguinte, a questão indígena no Brasil é uma tragédia, porque é da nossa civilização aquela contribuição que ficou mais vulnerável, que ficou mais abandonada, mais relegada, tá certo? É a população indígena. E o Estado brasileiro, ao abandonar, deixou que as ONGs, principalmente as internacionais, se apoderassem dessa agenda, tá certo? E se apoderassem de uma coisa dúbia, que achar que a questão do índio é a terra, é a demarcação da terra. Vão examinar lá em Boa Vista o que é que aconteceu. Os índios vêm todos para a capital, achar que o índio vai querer continuar como coletor, como pescador, como caçador. Não, o índio quer evoluir pelo menos para a agricultura, de equipamentos, de máquinas. Ele quer ir para as universidades. A menina indígena não quer andar de tanga dentro da mata, ela quer conhecer outros adolescentes. Como é que você vai negar isso a essas pessoas? Então, eu me rebelei contra isso, na época, dizendo que havia manipulação que não era para apoiar as instituições indígenas, melhorar a educação. Eu digo, ao invés de proibir mineração em área indígena, estabelece um acordo, porque a mineração já existe, entram lá naquela reserva Roosevelt, em Rondônia, para levar o diamante mais nobre do mundo, que é o diamante azul, uma reserva de bilhões de dólares em diamante ou de reais. Eu digo, faz um acordo com as populações indígenas para que o resultado dessa exploração desses minérios redunde em infraestrutura, em escola, em investimento nas áreas indígenas. Eu acho que isso é muito mais interessante do que simplesmente você achar que vai resolver a questão indígena, demarcando áreas como se o índio quisesse ainda viver como pescador, como coletor, como caçador, e não se ligar a um processo da sociedade nacional de acesso à tecnologia. Você entra numa oca lá dos Yanomamis, é uma tragédia de doenças infecciosas, de tuberculose, de subnutrição. E uma menina lá de uma ONG disse, se eu era deputado, o senhor pode entrar como deputado. Proibiu que um general do Exército e um coronel entrassem. Uma moça que nem era funcionária pública. Não era da FUNAI. Não, era uma ONG, uma tal de Uriri. Eu lembro dessa ONG, porque depois ela foi processada por manipulação de recursos da FUNAI. Proibiu, o general não pôde entrar. Eu entrei, porque era deputado, fiquei olhando ali, conversei, até na saída, tinha um menino jogando bola atrás da oca. Eu fui lá, dei um chute na bola, conversei com o menino e falei para a moça da ONG lá, eu digo, olha, pelo menos o futebol unifica, né? Nós torcemos para a mesma seleção. Ela disse, não, senhor, o senhor torce para a sua seleção e eles torcem para a seleção deles. Eu digo, olha, pessoal, a conversa aqui não está muito boa, nós vamos ter que ir embora. Né? E visitei, acampei lá com os chavantes durante o ministério e vi que há uma manipulação. Ao mesmo tempo, uma tragédia de abandono. Quando eu era ministro da Defesa, eu visitava aqueles pelotões de fronteira e falava com os militares. Eu digo, precisa aqui que, além dos soldados, que 90% dos soldados são índios, precisa ter também oficiais índios. Nós precisamos fazer um esforço, nem que seja para criar um CPOR, um NPOR, nessas áreas de concentração indígena, para que o índio olhe e veja também um sargento, um oficial dentro do Exército Brasileiro, porque na tropa eles já são 90% dos efetivos. E a mesma coisa, que é uma coisa ainda mais sensível, ainda mais polêmica, Moacir, que é a questão dos garimpeiros.
os garimpeiros viraram os refugiados dentro do nosso país, tá certo? Indesejados, condenados. Eles não são traficantes de droga, tá certo? Eles não são assassinos de aluguel, eles são garimpeiros, ou seja, uma profissão muito antiga no mundo. Mas eles foram demonizados, a tal ponto que, quando eu era ministro da Defesa, numa inspeção lá na Amazônia, um comandante lá de uma área disse que queria fazer uma demonstração das habilidades, das aptidões da tropa. E me levou lá num lugar longe do quartel, e a demonstração era a tomada de um acampamento de garimpeiros. Eram soldados que faziam o papel de garimpeiros, e os outros soldados, equipados com arma, tomavam o garimpo de assalto, jogavam bombas e prendiam os garimpeiros. Eu acompanhei, soldados agiram com muita destreza, com muita eficácia, tomaram o garimpo e prenderam os garimpeiros em poucos minutos. Mas quando terminou, que nós chegamos lá no quartel, eu perguntei, eu digo, coronel, me diga uma coisa. Desses soldados aqui da sua unidade, quantos têm um parente, um tio, um pai, um amigo garimpeiro? Ele disse 90%. Eu digo, então é o seguinte, o nosso exército é uma força armada para combater essas pessoas. Eu disse, senhor coronel, da próxima vez o senhor vai encontrar um outro inimigo, tá certo? Um inimigo externo, certo? Um inimigo externo. Pode ser o garimpeiro, não é o inimigo do exército. Se tiver problema, a polícia que tome conta, tá certo? Nós não podemos treinar os nossos soldados em ver num brasileiro que está ali lutando pela sobrevivência o criminoso, aquele que precisa ser enfrentado. Eu digo, então é o seguinte, o governo que legalize as atividades, que fiscalize e não transforme os garimpeiros em criminosos, que é o que aconteceu no Brasil. Se o cara for garimpeiro na Amazônia, ele tem até que esconder da família, de todo mundo, porque virou sinônimo de crime. E tudo isso produzido por uma informação de quem conhece pouco a Amazônia. Lamentavelmente, a Amazônia é desconhecida do Brasil desde o Tratado de Tordesilhas. Quando nós entramos na Amazônia, porque um rei português disse que precisava ocupar aquela área, e os bandeirantes fizeram esse serviço e disputaram com os ingleses, com os holandeses, com os franceses, com os espanhóis, a Amazônia, e a Amazônia ficou como um legado do Brasil, que aquilo ali nós não tem infovia na Amazônia. Não tem infovia para fazer a Copa do Mundo em Manaus, para fazer infovia. Nós não temos. Tudo se concentrou no litoral, pouca coisa ali na região da Amazônia. Então fica ali, né? Uma região submetida à informação e à contra-informação, quando os interesses nacionais passam longe. Ok, após 1h e 52 minutos de conversa, a gente está chegando aqui ao final. Muitos comentários aqui elogiando as intervenções de áudio, Zé Mário, Itamar, fizeram aqui elogios às informações que você trouxe para a gente. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Aldo novamente. Orlando aqui também, está aqui presente. Conversa excelente. Marival também fala muito legal. Kardec fala de uma aula de história, literatura e civilidade. Itamar fala, parabéns, Aldo, pela aula. José Mário disse que você deveria ser o nosso presidente. Então, muitas pessoas aqui elogiando a sua participação. Quero agradecer muito a sua boa vontade de estar conosco nessas quase 2 horas e dizer que quando estivermos numa situação e pudermos nos encontrar pessoalmente, vamos trazer você aqui para a Bahia para conversar conosco aqui. Dalton Macambira também lhe dá parabéns, diz que é excelente. Gabriela também lhe dá muitos parabéns. Então, enfim, várias pessoas aqui. José Marcos diz que é importante entender um pouco desse assunto tabu que é a causa indígena. Janete diz que é sempre muito bom ouvir você. Eu vou encerrar, senão vão aparecendo outros e a gente não consegue terminar. Queria que você fizesse suas considerações finais, fizesse aí um pouco a publicidade do seu portal, esse portal que você está divulgando, eu tenho acompanhado,
e mais gostaria que a divulgação fosse feita diretamente por você, incentivar os amigos também a acompanharem, porque tem muitos temas importantes sobre a realidade brasileira que são abordados de maneira mais profunda pelo portal. José Ricardo, do Sindicato de Alagoas, também quero agradecer a sua presença aqui. Sindicato de Jornalistas de Alagoas, Ricardo José, nosso colega jornalista. Chico também dá parabéns, Antônio Leles também dá parabéns. Com você, Aldo, para concluir. Obrigado, Moacir. Obrigado aos amigos, tá certo, de todo o Brasil, principalmente os baianos aí e as baianas que me acompanharam. Eu tenho uma relação afetiva. Salvador é uma das cidades que eu reconheço pelo cheiro, pelo perfume. Quando eu era estudante, que viajava de ônibus, eu sabia que estava chegando em Salvador quando o perfume da cidade entrava dentro do ônibus. Para mim é uma cidade que me marca profundamente desde a época de estudante. Sou cidadão baiano, né? O título que recebi da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Conheço bem o Estado, a geografia, tá certo? Passei ali pela região de Canudos, subi aquele horto lá das igrejas em Monte Santo, subi, olha, poucos baianos fizeram isso, eu subi o Monte Pascoal, para ver como era que os portugueses viram aquele monte lá do oceano. Subi o Monte Pascoal, cansei muito, mas subi. Conheço o Raso da Catarina, andei ali no Raso da Catarina, cruzei aquilo mais de uma vez, tá certo? Xorroxó, Rodelas, o Alto Sertão da Bahia, conheço ali muito bem. E o sul da Bahia também. Então, tenho uma ligação muito grande com a história, tá certo? Tenho uma estátua do corneteiro de Pirajá, aqui em casa, tá certo? Tenho uma estátua do corneteiro de Pirajá, que me foi dada pelo prefeito César Maia, um bronze, quando ele fez a estátua lá para colocar no Rio de Janeiro. Então, é uma grande alegria poder falar com o sindicato, assim, falar com você, falar com os amigos e desejar que um reencontro possa acontecer brevemente, com confiança no Brasil, com confiança na nossa capacidade de superar os desafios e as dificuldades que enfrentamos atualmente. Um grande abraço e muito obrigado. O Bonifácio é bonifácio.net.br. bonifácio.net.br. É um portal que um grupo de amigos, jornalistas, um economista, um advogado, para tratar do tema nacional, conjuntura, economia, com opiniões e reflexões sobre a questão nacional. Ok. Agradecer a todos. Finalizar aqui dizendo que Said, Ney, Rafael e Isabel também se referiram à grande oportunidade de te ouvir, uma aula, e agradecer a todos que participaram, agradecer mais uma vez a Aldo. Essa webinar vai estar no YouTube, provavelmente hoje ainda, hoje à noite, no YouTube do Sinjorba. A gente também vai produzir hoje ainda uma matéria para colocar em nosso site, assim como todas as outras webinars dessa série Encontros Digitais. Agradecer a Aldo mais uma vez, agradecer a Rita, sua companheira, com quem conversamos esses últimos dias para organizar aqui esse evento. E um grande abraço, amigo. Um abraço e até breve. Até breve.